Tenho certeza de que a maioria de nós está familiarizada com a história do Titanic, o navio inafundável que naufragou em sua viagem inaugural. Na maioria das vezes, muitos de nós provavelmente ouvimos falar do navio e soubemos de sua trajetória após assistir à famosa adaptação de James Cameron, que foi lançada em 1997. Embora este tenha sido um filme incrível e cheio de ação do começo ao fim, ele não descreve exatamente o que esses passageiros estavam sentindo enquanto o navio mergulhava até sua morte. As famílias foram despedaçadas e o mundo jamais voltaria a ser o mesmo. Esta realidade é o que gostaríamos de lhes apresentar hoje, mostrando alguns dos passageiros e vítimas do Titanic e como a vida de milhares de pessoas mudaria para sempre. Antes de começarmos, não deixe de apertar o botão de like e ativar o sino de notificação para mais vídeos. O RMS Titanic. Acredita-se que o RMS Titanic é o navio de passageiros mais famoso que já foi construído. Ele foi construído em Belfast e rapidamente ficou conhecido como um dos navios mais seguros do mundo. Sua história chegaria aos jornais e tabloides do mundo inteiro e as pessoas viriam de todo o país para ver o navio quando ele se preparava para partir em sua viagem inaugural. Melhor do que isso, o navio também era supostamente incrivelmente confortável e tinha as melhores comodidades que você poderia imaginar, muitas das quais não estavam sequer disponíveis em terra firme na época. De qualquer forma, este navio deveria ser o mais fino já construído. Embora fosse apenas um navio de passageiros destinado a passageiros de um lugar para o outro, estava em pé de igualdade com muitos dos navios de cruzeiro de luxo que navegam pelos mares nos tempos modernos. Todos queriam uma chance de andar a bordo do Titanic, e a maior parte dessa publicidade se devia ao fato de o navio ser chamado de inafundável. Para muitas pessoas, este parecia ser o momento perfeito para navegar no azul do oceano, pois a segurança sempre foi um problema para a maioria das pessoas que queriam velejar ao redor do mundo. No entanto, esta falsa ideia de segurança logo levaria a um dos desastres mais terríveis do mundo na história marítima. Na primeira viagem do navio, ele atingiu um iceberg em 14 de abril de 1912. Estava a cerca de 300 milhas de Newfoundland, quando se separou e afundou no fundo do oceano em questão de horas. No final do dia, 1.514 dos 2.200 passageiros perderiam suas vidas na catástrofe. Na época, o Titanic foi considerado uma das piores perdas de vidas na história da humanidade. As passagens. Embora o Titanic fosse considerado um luxo para a maioria das pessoas a bordo, seus preços de passagens não estavam muito longe dos tempos modernos. Não me entenda mal, essas passagens eram super caras, mas existiam alternativas mais baratas que ajudariam quase qualquer pessoa a ter condições de pagar uma cama no Titanic. Para começar, os passageiros da terceira classe só teriam que pagar entre 15 e 40 dólares por um passeio no Titanic. Quando você ajustar isso para a inflação, isso seria o equivalente a cerca de 350 a 900 dólares nos tempos modernos. Isto ainda é muito caro, mas é muito menos do que a maioria das pessoas esperaria. Quando você considera o salário médio dos trabalhadores que viveram por volta desta época, isto poderia ter sido o equivalente a 2 ou 3 semanas de trabalho para algumas pessoas, talvez até mais. Mas as coisas realmente começam a aumentar quando começamos a olhar para as passagens de passageiros da segunda classe. Essas camas eram drasticamente mais caras que as outras e teriam sido um mínimo de 60 dólares por pessoa, o equivalente a cerca de 1.375 dólares quando ajustadas para as taxas de inflação de hoje. As coisas só ficam mais loucas quando olhamos para um bilhete básico de primeira classe, o que nos traria cerca de 150 dólares ou 3.500 dólares quando ajustado para a inflação de hoje. Estes bilhetes lhe proporcionariam uma das melhores experiências possíveis no navio e seriam reservados para os membros de elite da sociedade. De forma alguma, uma pessoa normal, neste momento da história, teria condições de se dar a esse luxo. Embora mesmo essas pessoas não estariam recebendo o melhor dos melhores. Há ainda outro nível de passagens do Titanic que lhe deixará completamente louco. Conhecida como a suíte de primeira classe, estes bilhetes custariam cerca de 4.350 dólares, mas tenha em mente que não está ajustada à inflação. Quando você verificar os números, essas passagens custariam mais de 100 mil dólares nos valores de hoje. Lembre-se, este dinheiro seria gasto em uma viagem que deveria durar apenas alguns dias. Em algumas partes dos Estados Unidos, essas passagens custariam mais do que uma casa. Antes da viagem inaugural.
Como o navio estava preparado e pronto para partir, inúmeros parentes, amigos e espectadores se reuniram no porto para desejar a seus entes queridos férias felizes e uma viagem segura pelo oceano. Para a maioria dessas pessoas, eles sabiam que seria a última vez que veriam seus entes queridos. Muitos deles viajariam para os Estados Unidos para começar uma nova vida e nunca mais voltariam. No entanto, ninguém poderia prever que a tragédia iria acontecer antes que o navio chegasse a Nova York. O Titanic deixa o porto. O Titanic finalmente deixou o porto por volta do meio-dia do dia 10 de abril de 1912. Muitas lágrimas de alegria e tristeza foram derramadas enquanto as famílias das pessoas a bordo observavam o navio encolher na distância. Suas 4 chaminés não passariam de uma mancha no horizonte. Passageiros de primeira classe. Quando o navio começou a navegar, muitos passageiros logo perceberam que a maioria do espaço interior do navio era dedicado a viajantes de primeira classe. O foco principal da área de primeira classe seria a gigantesca escadaria de madeira, que se tornou tão icônica em filmes e museus desde que o navio partiu. No convés A, havia uma bela sala para fumantes, um salão espaçoso com muito espaço para conversar com amigos e entes queridos, assim como 2 cafés idênticos, que serviriam a quase tudo o que você pudesse desejar. A maior sala do navio era a sala de jantar de primeira classe no convés D. Esta sala tinha um espantoso 890 metros quadrados. Para quem preferisse jantar à la carte, eles seriam dirigidos para o convés B. Logo ao lado desse convés, havia um café que foi projetado para parecer e sentir-se como um café de rua francês. Embora, antes de se encontrarem para jantar, os passageiros de primeira classe estariam no salão de luxo, que ficava a uma curta distância. Para completar, havia até mesmo uma academia no navio que incluía pilhas de equipamentos esportivos, uma área de banho e uma piscina aquecida. Havia também uma quadra. À medida que os passageiros voltavam aos seus alojamentos, essas áreas não deixavam nada a desejar. As salas eram muito grandes, estavam equipadas com todas as melhores mercadorias e tinham tudo o que se pudesse precisar ao alcance das mãos. As cabines mais luxuosas estariam no convés B. Esses quartos seriam reservados para as suítes do salão e teriam um salão particular, um banheiro, 2 quartos e um vestuário. Eles também teriam acesso a um exclusivo deck de calçada de 15 metros de comprimento. O iceberg. Embora tenham havido várias ilustrações ao longo dos anos que afirmam que o iceberg que atingiu o Titanic era muito grande, ele seria quase completamente invisível por quase todos, incluindo os mirantes. Uma foto assustadora foi capturada que muitos acreditam poder mostrar o iceberg que reivindicaria a vida de tantas pessoas. Os botes salva-vidas. Como o Titanic era considerado inafundável, os botes salva-vidas eram a menor das preocupações da tripulação antes do navio zarpar. O navio tinha apenas cerca de 20 botes salva-vidas a bordo, o que é menos da metade do número de botes que deveriam ter sido necessários se todos a bordo naquela noite quisessem sobreviver. Para piorar ainda mais as coisas, os barcos que estavam no navio não estavam sequer cheios até a metade da sua capacidade antes de zarparem. Isso significa que, no mínimo, o dobro das pessoas que foram salvas ainda poderiam estar vivas hoje se a tripulação tivesse sido devidamente instruída sobre quantas pessoas poderiam andar em cada bote. Pior ainda é que um dos botes salva-vidas tinha apenas 3 pessoas dentro. Cada bote estava equipado para lidar com pelo menos 65 pessoas. Isso significa que, se cheio, um total de 1.300 pessoas poderia ter sido salva naquela noite. Os sobreviventes. As fotos foram tiradas a bordo do Carpathia momentos após o afundamento do Titanic. O Carpathia estava por perto quando o Titanic começou a enviar sinais de socorro. O navio mudaria seu rumo e se dirigiria ao local do acidente do Titanic, fazendo o seu melhor para salvar a todos que estavam por perto. Nas fotos, essas pessoas estavam claramente abaladas e em choque, em total descrença do que havia acabado de acontecer. Quando o Carpathia chegou a Nova York em 18 de abril, a alegria daqueles cujos entes queridos haviam sido salvos encheu o ar. Havia gritos de alegria e muitas lágrimas derramadas quando o barco chegou ao porto. No entanto, havia um sentimento de pavor mais avassalador do que qualquer um de nós jamais poderia imaginar quando a maioria dos passageiros do Titanic não conseguiu chegar aos Estados Unidos. Apenas 710 dos 2.224 passageiros seriam salvos.
e 80% das vítimas eram homens. No total, 30 mil pessoas podiam ser vistas esperando na chuva torrencial, esperando que seus entes queridos chegassem aos Estados Unidos com segurança. Infelizmente, a maioria dessas pessoas nunca chegaria. Os órfãos Titanic. Foi tirada uma foto que mostra dois irmãos franceses, Michel e Edmond Navatril, com apenas 2 e 4 anos de idade na época. Essas crianças ficariam conhecidas como os órfãos Titanic, pois seu pai havia falecido no acidente e sua mãe havia ficado em casa na França, sem saber o que havia acontecido com seus filhos. Levaria um mês inteiro para que ela visse uma foto de seus filhos e pudesse identificá-los. Menino do jornal. Uma famosa foto de um menino jornaleiro deu a volta ao mundo quando ele começou a vender jornais que anunciavam o naufrágio do navio inafundável. Meninos jornaleiros como este eram bastante populares no início dos anos 1900 e a maioria deles trabalhava nas ruas para levar para casa o sustento de suas famílias. Jack Thayer. Jack Thayer, de 17 anos, conseguiu sobreviver à catástrofe e tornou-se uma das 7 pessoas que seriam salvas das águas geladas naquela noite. Ele foi avistado quando um barco de resgate voltou aos destroços, na esperança de encontrar pessoas que tinham ficado presas no oceano. Jack mal conseguiu sobreviver e 2 das outras pessoas que foram arrancadas da água faleceriam nos botes salva-vidas, a caminho da segurança. O homem mais rico do navio. O Titanic estava repleto com centenas de pessoas incrivelmente ricas, embora o homem mais bem-sucedido financeiramente a bordo fosse John Jacob Astor IV. Infelizmente, mesmo sua fama e fortuna não puderam salvá-lo de seu terrível destino, pois John foi esmagado por uma chaminé quando o navio começou a afundar. Na época, ele valia cerca de 1,6 bilhões de dólares, quando ajustado para a inflação. John estava tão ferido que só podia ser identificado por seu anel de platina e pelos 4 mil dólares que mantinha no bolso, no valor de quase 100 mil dólares do dinheiro de hoje. O Titanic foi claramente uma das perdas de vidas mais devastadoras da história da humanidade. Este terrível evento mudou o mundo para sempre e realmente fez com que as pessoas questionassem quão seguros são realmente os navios de passageiros. O naufrágio do Titanic resultou em inúmeras peças de arte, filmes, programas de televisão e livros ao longo dos anos. O navio é tão popular hoje como era também na época, porém, agora por uma razão muito diferente. Obrigado por assistir, não se esqueça de apertar o botão de like e ativar o sino de notificação para mais vídeos.